Olá, eu sou Eduardo Jorge Santos, do Ministério Projeto de Deus de Curitiba, Paraná. Quero trazer hoje uma reflexão sobre a questão do perdão, lembrando você que no final dessa ministração nós teremos orações, onde você poderá ser levado a entender a bênção que é liberar perdão e liberar perdão para as pessoas às quais você necessita liberar perdão. Lembrando você que quando você libera perdão a alguém que te ofendeu, que até mesmo de alguma forma te prejudicou, até mesmo de alguma forma te abusou, seja fisicamente, sexualmente, verbalmente, até mesmo espiritualmente, você não está isentando essa pessoa que teve esse ato contra você de acertar contas diante de Deus Pai. Então não há ninguém melhor para tratar do assunto do que Deus Pai. Então quando você libera perdão, na verdade, você está sendo livrado de uma consequência de estar sendo perturbado por espíritos imundos que vêm quando você não libera perdão. Você nada menos faz do que entregar para Deus para que Ele trate, e Ele é o justo juiz do universo, e somente Ele pode exercer justiça em seu favor. Jesus Cristo já nos justificou na cruz do Calvário. Então entregue para Ele todas as suas causas, liberando perdão do seu coração, e você vai ter então os resultados da bênção que é liberar perdão. Quero lembrar você de um texto de Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, que Jesus fala aos seus discípulos e a cada um de nós, e o título que nós temos desse texto é a parábola do servo incompassivo. Nos versos 34 e 35 está escrito assim: e indignado o seu senhor entregou aos atormentadores até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, voltando um pouquinho aqui, ele fala: indignado o seu senhor entregou aos atormentadores, que são, em outras versões, fala verdugos. Verdugos são espíritos atormentadores. Aí vem insônia, depressão, opressão, perturbação no sono, perturbação de dia, perturbação de noite. Ou seja, quando você não libera perdão, Deus Pai, Ele libera esses espíritos para atormentarem a tua vida, não com o objetivo de te castigar, mas apenas com o objetivo de te lembrar que você deve liberar perdão para estar livre, porque quando você libera perdão, voltando aqui, você não isenta a pessoa de tratar do assunto diante de Deus. Você resolveu, Deus levou então aquilo para Ele, para o trono dele, para Ele resolver essa causa, e Ele é o justo juiz do universo. E aqui quando ele fala então, lhe pagasse tudo o que devia, ou seja, perdoasse aquilo que ele não tinha perdoado. E diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial. Então quem faz isso? Quem libera os verdugos, os atormentadores? É Deus Pai. Se do coração não perdoares, não é da boca para fora, não é porque alguém chegou para você e falou: você tem que liberar perdão, você é obrigado a liberar perdão. Nós, como ministro do Evangelho, nós podemos encaminhar você à palavra, à luz da palavra, e a palavra de Deus é clara quando diz que conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, Jesus é a verdade, e a verdade vos libertará. E verdadeiramente sereis libertos quando o Filho vos libertar, Jesus Cristo. Então, aqui Jesus está ensinando. E nós conduzimos você à palavra, e você então é que vai viver aquela palavra. Não podemos viver, não podemos praticá-la, na verdade, no seu lugar. Então nós não podemos chegar para você também e falar: olha, você é obrigado agora a perdoar. Você sabe que você tem que perdoar, mas é algo do coração. Agora, por que você não perdoa? Por que as pessoas não perdoam quando são ofendidas, quando são abusadas fisicamente, verbalmente, abusadas emocionalmente e até mesmo espiritualmente? Porque há um senso de injustiça, elas foram injustiçadas. Enquanto não tratarmos desta justiça, não temos como liberar perdão. Não posso chegar para você uma frase hipócrita e falar: você tem que perdoar, perdoe agora, senão algo vai te acontecer, senão a maldição vai te perseguir, senão os perturbadores virão sobre a sua vida. Porque você talvez tenha dificuldade de perdoar porque só você viveu aquilo. E só Deus sabe o que você viveu. Eu posso chegar para você e falar: olha, eu sei o que você viveu, eu entendo. Mas, na verdade, só você sabe a profundidade disso, as raízes que vieram nas suas emoções por causa disso, as consequências que vieram devido aos abusos que você sofreu, seja qual for o tipo de abuso, e que levou você a estar estagnada ali, preso, encantado, então, com aquela ferida, alimentando a ferida na verdade e não liberando perdão. Então, quando há uma justiça, Jesus Cristo nos justificou na cruz do Calvário. Ele levou nossos pecados, transgressões, maldições, o castigo que nos traz a paz,
estava sobre ele, por suas pisaduras somos sarados. Então, quando você leva para ele, você recebe a justiça dele, você abre o seu coração, você rasga o seu coração, você fala do que já aconteceu. Talvez você nunca tenha falado para ninguém, você fala para Deus Pai, aí sim você estará livre e poderá liberar perdão. E também no texto de Mateus capítulo 6, no verso 15, diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas, que é algo condicional, ou seja, eu sou perdoado se eu perdoo. Olha que interessante isso, né? Então, se eu não perdoo, se você não perdoa, nós corremos o risco de não sermos perdoados, corremos o risco, não, a palavra de Deus se cumpre, porque Deus é amor, mas também Deus é justiça, Ele tem um compromisso com a palavra dele. Então, quando você perdoa, você também é perdoado. Então, entenda, houve uma injustiça contra você. Você está preso, então, ao ofensor, a ofensora está sendo dominado por espíritos perturbadores que vêm e começam a gerenciar o seu dia e a sua noite. Perturbações diurnas, perturbações noturnas, pesadelo, depressão, tristeza, até mesmo pensamento de suicídio, até mesmo desejo ou práticas de dilacerar, cortar a sua carne, sacrifício de sangue, a vida está no sangue, quando você derrama o sangue, ali se corta, se dilacera de alguma maneira. Quando você se oprime, sangue é derramado, então esse sangue não vai para Deus, vai para os altares das trevas. Então você dá legalidade a Satanás para vir com o espírito de morte contra a tua vida. E a raiz pode estar lá no quê? De não ter conseguido liberar perdão ainda para os teus ofensores. Está estagnado na situação, passivo, você não tem outra coisa, o teu foco é aquela situação, a ofensa, o abuso, as palavras, as rejeições que você sofreu ou tem sofrido. Você fica, então, debaixo da ação de um espírito de passividade que te impede de agir, de exercer fé. Quando você age, você está exercendo fé, você está agindo. Então, quando você perdoa, voltando aqui esse raciocínio, você não isenta a pessoa de tratar com Deus o mal ou os males que te fez. Saiba disso. O diabo não pode tocar em Deus. Você concorda comigo? Deus criou você e a mim para sermos a sua imagem e semelhança no nosso espírito, com a nossa alma, com aquilo que fazemos com o nosso corpo, com nossas palavras, para sermos as mãos e os pés de Jesus, a voz dele aqui na terra. Então, Satanás não pode tocar em Deus. Em quem ele vai tocar? Naquela que Deus criou para serem a sua imagem e semelhança, levando-os a situações que impedem-os a serem imagem e semelhança de Deus. Você foi criada para ser imagem e semelhança de Deus. Veja depois um outro vídeo meu, onde eu falo do projeto de Deus para a sua vida, e lá está deixando claro que nós somos um projeto de Deus. Então perceba algo, o diabo trabalha no teu silêncio, enquanto você retém a sua dor, o abuso ou os abusos que você sofreu, você está sendo refém de Satanás, refém de demônios, de espíritos opressores, porque a palavra de Deus fala que Deus é amor e o diabo que ele é ódio, morte, destruição, roubo. Ele odeia você. Ele não quer que você seja imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele trabalha trazendo feridas para você. E pecados que praticamos, iniquidades que praticamos e que herdamos também de nossos pais e outros antepassados, vão trazer como consequências também feridas na alma. Rejeições, opressões, tristeza, ilusões, desilusões, manipulações, perversidade, passividade que te impede de sonhar, romper e avançar, crescer, multiplicar e viver o projeto de Deus para a sua vida. Então o diabo ele não pode tocar em Deus, mas ele consegue tocar em você através de feridas emocionais. E quanto mais próxima for a pessoa que ele usa para vir contra você, mais forte vai ser a ferida. E lembre-se, ele vai tentar nocautear você, ferir mais onde você já está ferido ou ferida. Ali você está então sensível, ele se criou uma hipersensibilidade na sua alma. Então pensa comigo, Jesus é a tua justiça. Quando você entrega para Jesus, quando você rompe o silêncio, você deixa de ser refém de Satanás
e você entrega para Deus cuidar dessa causa, o Espírito de Deus vem sobre você e te cura. Ele passa as suas feridas em um bálsamo de refrigério. Aí sim você estará livre, você vai lembrar das situações, porque Deus não apaga da sua memória as situações. Mas você não vai ter mais a dor da lembrança e, pelo contrário, também você não vai mais viver da lembrança, porque muitas pessoas estão vivendo da lembrança do passado, daquilo que sofreram lá. Talvez até na fase intrauterina, uma rejeição familiar. Eu não quero mais um filho, o que eu vou fazer? Tentaram abortar, talvez foi gerado fora do casamento. Tudo isso, não é? Trouxe consequências na sua alma. Talvez rejeições aí na sua primeira infância, dos 0 a 7 anos de idade. Depois, a pré-adolescência de 8 anos aos 12 anos de idade, adolescência 13 a 17, fase jovem, adulto ou mais maduro depois dos 18 anos de idade, até a sua idade atual. Tem pessoas que nos procuram, que sofreram situações. Eu lembro de uma senhora, numa cidade, num outro estado do Brasil, que nos procurou e falou, olha, ela tinha ali 60 anos de idade e ela sofreu um abuso aos 8 anos de idade. Então ela estava há 52 anos esperando para confessar, para poder liberar, para quebrar o silêncio e ser livre das prisões que ela estava presa devido àquele fato que tinha ocorrido com ela lá na sua infância. Não importa quando aconteceu, libere perdão, seja aos pais, a outros familiares, parceiros, antigos parceiros, ou namorados, namoradas, ex-namorados, namoradas, ex-noivos, marido, esposo, ou até, se for o seu caso, ex-esposo ou ex-esposa, professores, patrão, patroa, colegas de trabalho, até mesmo irmãos da igreja, ou até mesmo líderes, pastores ou pastoras. Aí é um abuso, ou uma rejeição, uma ferida espiritual que foi infringida em você. Infelizmente, nem todos somos curados, ou melhor, todos estão curados. Somos curados, sim, como líderes, como sacerdotes do Evangelho, como ministros do Evangelho, precisamos estar curados, não é? Mas alguns foram levantados sem estar sendo curados, ainda há tempo para serem curados. Mas se ele não é curado, há um ditado que eu falo, que a pessoa ferida se torna mesmo inconscientemente um feridor em potencial. E mesmo sendo um pastor ou uma pastora, ele pode ferir? Claro que sim. Se ele está ferido, ele vai transferir a ferida, ou qualquer outro nível de relacionamento que você tenha. E eu sempre digo também o seguinte, você não pode enterrar algo que está vivo em você, nas suas emoções. Sempre vai estar se mexendo. Imagina sepultar algo que está vivo, vai ficar se mexendo lá dentro, se mexendo, querendo sair daquela tumba, daquele buraco, daquela sepultura. E você vai sair das sepulturas emocionais e espirituais agora, em nome de Jesus. Eu creio que você decidiu perdoar, liberar perdão. E quero propor a você então que você rasgue seu coração. Primeiro passo. É preciso que você traga à consciência aquilo que te feriu. Não tenha medo de rasgar o seu coração diante de Deus. Você pode confiar nele, ele te amou. Ele vai mostrar o amor que ele tem a você. Ele te ama desde antes da fundação do mundo. Segundo, verbalize a tua dor para Deus Pai. Deus Pai, eu estou aqui, olha, aconteceu tal coisa, eu soube, eu ouvi meus pais falarem, alguém me disse que eu não era desejado, nem conheci meus pais, não sei quem são. Não consegui liberar perdão, fui abandonada, fui usado, fui violentado sexualmente, fisicamente, fui abusado então dessa forma, fui abusado verbalmente. Quantas vezes me falaram palavras de morte, não de vida? Fui abusado emocionalmente, perseguida, abusado espiritualmente até mesmo por líderes da igreja. Mas eu decido nesta hora, Senhor, rasgar meu coração diante do Senhor. Eis aqui a minha dor. O Espírito Santo é muito criativo, ele vai te inspirar para você fazer essa oração. Se você quiser chorar, chore, gritar, grite, olha, socorro, se alguém te tocou indevidamente, olha, não toque em mim, saia daqui, papai, irmão, irmã, seja quem for, namorado, seja quem for, olha, se tocou em mim indevidamente, sai daqui, tire suas mãos de mim, socorro, Deus vem aqui, me socorre nesta hora. Rasga seu coração diante de Deus. Aí, num terceiro passo, você poderá liberar perdão, e você pode orar assim, Deus Pai, muito obrigado. Porque o Senhor me perdoou por todos os meus pecados. E quando o Senhor me perdoou, é como se eu nunca tivesse pecado. Meus pecados, então, confessados,
foram lançados no mar do esquecimento. E eu decido perdoar as pessoas agora. E comece a falar: papai, mamãe, marido, mulher, filho, filha, irmão, irmã, patrão, funcionário, ex-namorado, ex-namorada, ex-marido, ex-mulher, seja quem for, vovô, vovó, pastor, pastora, por que não? Eu te perdoo agora, eu te libero e eu te abençoo. E você poderá orar então assim: Deus Pai, eu estou liberando, perdoando e abençoando cada uma daquelas pessoas que foram usadas por Satanás para infligir feridas na minha vida. E nesse momento eu abro meu coração para receber a tua cura, para receber o teu bálsamo de refrigério sobre a minha vida nesta hora. Vem, Espírito Santo, sobre mim, enche meu coração, passa as minhas feridas, purifica a minha alma, reintegra a minha alma que estava dilacerada, traz de volta os pedaços da minha alma que ficaram perdidos, tira-me de toda a prisão emocional, tira-me dos lugares de cativeiro. Senhor, tira os verdugos que o Senhor liberou contra mim, espíritos perturbadores que estavam contra a minha vida, pelo fato de eu não ter conseguido liberar perdão. Mas nesse momento, eu estou liberando perdão para cada uma dessas pessoas. Eu me libero, me separo delas. Elas não andam mais comigo, não andam mais comigo. Não entram mais nos meus sonhos, não perturbam mais o meu dia nem a minha noite. Renova a minha mente, Senhor, onde ela foi afetada por aquelas emoções distorcidas, por aquelas palavras de maldição que eu renego, renuncio a elas, de rejeição, lanço-as para o abismo em nome de Jesus e declaro a cura emocional sobre a minha vida. A partir de hoje, eu poderei me lembrar de cada situação, inclusive até mesmo passar por essas pessoas, ver essas pessoas, ter contato com essas pessoas. Se eu decidir, Senhor, não me relacionar com elas, não há problema nenhum nisso. Mas eu posso até mesmo vê-las, ou saber delas, e não terem mais dores na minha alma, não terem mais marcas nas minhas emoções devido àquilo que elas me fizeram, aquilo já passou. Eu entrego toda a situação e todas essas pessoas ao Senhor. E sei que o Senhor vai tocar no coração delas, Espírito Santo, e assim elas também se arrependerão e tratarão com o Senhor e ficarão livres das consequências que estavam sobre a vida delas devido àquilo que me fizeram. E eu estou livre das consequências que vinham sobre a minha vida pelo fato de eu não ter perdoado antes, liberado perdão antes. Receba a tua cura. Receba o teu abraço de Pai que preenche a minha vida agora, Pai, de toda a carência que havia em mim, dos espaços que estavam vazios na minha alma, devido às rejeições, feridas que eu sofri em qualquer tempo. Desde a minha fase intrauterina, no ventre da minha mãe, a minha primeira infância, até os meus 7 anos de idade, a minha pré-adolescência, dos 8 aos 13 anos de idade, minha adolescência dos 13 aos 17 anos de idade, minha juventude, 18 anos à frente, até a minha idade atual. E estarei sempre curado, curada. Selo essa oração no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que decidiram perdoar. E a sua palavra se cumpre nesta hora, Pai. Os verdugos, os espíritos perturbadores que perturbavam essas vidas na autoridade do nome de Jesus são amarrados e expulsos de cada uma dessas vidas, em todas as áreas que eles estavam atuando, Pai. Vão embora para onde Cristo determina para vocês agora. Jesus os manda embora agora. Vão, sigam o caminho que Ele os conduz agora e levem com vocês todo o mal que causavam a essas vidas no nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um desses amados e dessas amadas que estão ouvindo esta ministração. Estão sendo ministrados pelo Senhor, estão liberando perdão. E aquilo que eles não puderam incluir nessa oração, que o seu Espírito vai lembrá-los depois, eles vão dizer: eu incluo naquela oração, tal pessoa, tal situação. Eles estão livres dessas perturbações, dessas pessoas, dessas situações, estão curados e curadas no nome poderoso de Jesus. E agora, eu uso a chave que é Jesus, eu abro
as prisões espirituais do cativeiro das trevas, onde esses amados e essas amadas estavam presos no cativeiro das trevas, devido a não liberarem perdão. Eles saem de lá. Eu fecho essas prisões e, junto com seus guardiões, as lanço para onde Jesus determinar. E esses amados e essas amadas estão assentados com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E jamais voltaram para aquelas prisões de cativeiro de alma por não liberarem perdão. Elas foram perdoadas, liberaram perdão, e a partir de hoje, sempre que for necessário, estarão liberando perdão. Abençoa-as assim, abençoa-os assim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em todo o ser delas, espírito, alma, corpo e vida, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Amém. E proíbe a retaliação do diabo contra a minha vida que estou ministrando essa oração e contra as vidas que estão recebendo essa oração. Declaro portas fechadas para o retalhador e portas abertas para o teu reino. Venha o teu reino sobre cada vida, Pai. Levanta-os como adoradores e adoradoras que te adoram em espírito e em verdade. Tira-as da passividade e leva-os a viverem a cada dia o teu destino profético. No nome poderoso de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Amados irmãos e irmãs, quero te fazer um convite aqui para você inscrever-se neste canal, para você dar um like aí nesta ministração e para você deixar ativo o sininho para você receber então as informações de novos vídeos que eu estarei postando daqui para frente. Quero desejar a você que a bênção de Deus o alcance em todo o tempo, a tua casa, a tua família, o teu ministério, onde quer que você esteja. Você pisa, você toma posse, você levanta as mãos, você toca, você abençoa. Deus te abençoe poderosamente. Meu grande abraço a você, no nome de Jesus, e até uma próxima ministração.